Graça e paz vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos, que Deus continue nos abençoando. Já está, porque estamos vivos e agora assentados à roda da mesa do Senhor, a mesa farta, a mesa que tem de tudo que nós precisamos. Meus irmãos, o tema de hoje é este que está na tua tela. O tema é Deus no banco dos réus. Nós vamos para um hino, como sempre, depois a palavra do Senhor. Vamos lá. Ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer, creio em ti, pois sei que enquanto aqui é dia ali, creio em ti, pois sei que me deste o riso e a dor. Creio em ti, se a paz sobre nós e o véu descer, eu creio em ti. A tempestade e a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, Irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade. Se você for abençoado, ajudado, não se esqueça de deixar o seu like. Irmãos, o irmão Brana pregou uma mensagem com o tema Um Julgamento, simulando
Deus no banco dos réus. Mas eu tenho constatado que Deus continua no banco dos réus até hoje. Mas por que, pastor? Porque Satanás, o promotor, ele continua atuando até hoje. E ele tem como testemunha, do lado oposto, testemunha da acusação, ele tem até crente. Ele tem o senhor incredulidade, o senhor ceticismo e o senhor impaciência. Então, essas são as testemunhas de acusação. E eles constantemente estão acusando Deus de quebra de promessa, dizendo que Deus não guarda a sua palavra. E eles têm seus argumentos. Por exemplo, vamos chamar aqui o senhor incredulidade para dar o seu depoimento. O senhor incredulidade, ele diz que foi a uma reunião do Espírito Santo, onde um povo fazia muito barulho, e o pastor estava impondo as mãos sobre os enfermos e as pessoas testemunhando que estava curada. O senhor incredulidade entrou na fila de oração, recebeu a oração da fé, mas já faz alguns meses ele continua doente. Então, ele está querendo processar Deus por quebra de promessa. Satanás, o promotor, o acusador, ele então chama mais uma testemunha, o senhor ceticismo, que diz ser crente. Ele diz que foi a uma reunião, a uma congregação, e o pastor estava ungindo com óleo, baseando em Tiago, capítulo 5, versículo 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E ele viu que o pastor fazia isto, a congregação recebia e testemunhava: estou curado para a glória de Deus. E ele disse: eu acreditei no testemunho do pastor, eu acreditei no testemunho das pessoas, eu acreditei naquela congregação. E entrei na fila, recebi a unção com óleo, e já faz mais de 6 meses. A minha febre continua, os sintomas continuam, eu não recebi minha cura. Então, se não bastasse estas duas testemunhas acusando, Satanás chama
mais uma. O Senhor em paciência. Ele então, aleijado desde recém-nascido, ele aceitou a palavra de Deus como infalível e já adulto foi numa reunião de poder. E o pastor pregava sobre Marcos 11, 22 e 23. Tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e vai para colar, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que se diz fará, tudo o que disser vos será feito. No entanto, já passou vários anos, eu continuo aleijado e estou processando Deus por quebra de promessa, que a sua palavra não é a verdade. E o promotor argumenta mais coisas ainda. Por exemplo, dizem que ele ressuscitou. E eu nunca vi um homem com as marcas nas mãos, nos pés, uma ferida do seu lado, andando pelas ruas, entrando nas igrejas. Como que dizem que ele ressuscitou dos mortos? Se ele apareceu somente para um grupo de pessoas. Pessoas duvidosas. Outra coisa, em Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No entanto, não vemos essas coisas. Então, esse foi o argumento do promotor, trazendo suas testemunhas e duvidando de Marcos 16, do 17 e 18, duvidando de Tiago 5, verso 14 e 15, duvidando de Marcos 11, 22 e 23, como que se Deus estivesse falhando em cumprir a palavra, como que Deus tivesse quebrado a sua promessa, e que a palavra de Deus pode até ser verdade, mas em parte. Mas, como é um tribunal, o júri e as testemunhas de defesa são aqueles que creem. Porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em São João 7,38 está escrito, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Em Números, capítulo 23, versículo 19, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não executaria? Em Jeremias 1,12 está escrito, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Em Mateus 24:35 diz, o céu e a terra
passará, mas as minhas palavras não hão de passar. E quem está argumentando essas coisas é o Espírito Santo, o advogado de defesa. E o Espírito Santo argumenta mais. Argumenta, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, mas isso é somente para aqueles que realmente creem. Não é para aqueles que têm uma fé mental, uma fé intelectual. É para aqueles que têm uma fé sobrenatural. Já que está escrito em Marcos 16, versículo 16. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Então, para receber as bênçãos de Deus, devemos crer. Então ele chama uma testemunha de defesa. Ele chama Noé. Noé se apresenta e diz: vocês estão processando Deus por quebra de promessa? Eu sou uma testemunha que me beneficiei de suas promessas. Eu estava em minha casa uma certa vez e Deus falou comigo. Deus falou comigo que haveria um dilúvio, que eu fizesse uma arca, que eu a betumasse por dentro e por fora. Eu fui ridicularizado, eu fui desprezado pelo senhor incredulidade, pelo senhor ceticismo e pelo senhor impaciência. Esses três sujeitos me perturbavam todo dia. E eu trabalhei por 120 anos com a minha família, dei emprego para os vizinhos da vila que eu morava. Eles recebiam seu pagamento, mas não cria. Por detrás, eu era um louco, um fanático, um caduco. E, no entanto, eu ainda entrei na arca pronta e os tomates podres, pedras na porta da arca, me chamando de louco. Mas depois de alguns dias, pingos grossos de água, de uma chuva torrencial, veio e inundou toda a terra. E eles creram, mas creram porque viram, creram tarde demais. Eu criei sem ver, eu me apoiei na palavra de Deus como uma âncora, e eu e minha família e os animais se salvaram através da arca. Deus não quebra sua palavra. Deus não quebra suas promessas. A palavra de Deus é verdadeira e digna de aceitação. Noé desce da tribuna, sobe Abraão. Vocês estão acusando meu Deus por quebra de promessa, que a palavra de Deus não é a verdade? Eu sou uma testemunha. Ele me chamou, eu tinha 75 anos de idade. A minha esposa, minha irmã, Sara, nós casamos novinhos. Eu tinha uns 20 anos. Ela tinha pouco tempo, era uma jovem, uma menina. E eu a tive como esposa minha, e a minha infelicidade foi que ela era estéril. Eu não tinha filhos,
não tinha herdeiro. E um dia eu ouço a voz do meu Deus dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E um dia, passado anos, eu estava de cabeça baixa, pensando: será que é o meu Eliezer, o meu servo, nascido em casa, que vai ser meu herdeiro? Deus disse: não, Moisés. Ô Abraão, sai à noite. Sai, olha para o céu. Conta as estrelas do céu, se você pode contar. É impossível, Senhor. Abraão, eu vou fazer a tua semente como as estrelas do céu. E não será o Eliezer, vai ser do ventre de Sara. E eu esperei pela palavra, eu criei na palavra, eu esperei 25 anos pelo cumprimento da palavra. E um dia, eu estava com quase 100 anos de idade, chega em casa 3 homens, 2 anjos, Miguel e Gabriel, e um era Elohim. Ele fez um corpo para ele e entrou dentro. Fez um corpo para Gabriel e mandou Gabriel entrar. Fez um corpo para Miguel e mandou Miguel entrar. E chega em casa aqueles 3. E eu ali sozinho com Elohim, sozinho com Deus. Ele olha para os meus olhos e diz: por esse tempo da vida, Sara, tua esposa, terá um filho. Aleluia! Em pouco tempo, eu abracei o meu Isaque. Eu abracei o meu filho. Deus não quebra suas promessas. Deus não quebra sua palavra. Não venha acusar Deus de quebra de promessa. Não, eu criei. Me tornei um ícone da fé. O meu nome é falado no mundo todo e sempre será falado como homem que creu em Deus. E isso foi-lhe imputado como justiça. Eu sou a testemunha de defesa Abraão. Mas não bastou. Tinha mais um e tem muitos. Lembrando que você é o júri, que você é a testemunha de defesa. Chega Moisés, Deus me comissionou para tirar uma nação de dentro de uma nação, sem exército. Eu encontrei com ele na sarça, com 80 anos de idade. Após a comissão, eu fui para o Egito. Eu, meu filho Gerson, minha esposa. E quando perguntava para mim: o que você vai fazer no Egito, Moisés? Eu vou libertar o meu povo. Não foi fácil, mas eu fiquei firme. Eu fui até Faraó, fiz um sinal, tinha 2 sujeitos lá que fez a mesma coisa, transformando suas varas em cobra também. Eu voltei lá, transformei água em sangue, eles fizeram a mesma coisa. Eu retornei lá, trouxe a praga das rãs, eles fizeram a mesma coisa. Mas aí Deus virou aquilo. Aí Deus começou a mostrar o tanto que ele tem poder. E Deus disse: Moisés, fere a terra, vai nascer piolhos. E eu fiz aquele sinal. E quando eu fiz aquele sinal, esses 2 sujeitos que vinham fazendo a mesma coisa, tentaram, mas não conseguiram.
Faraó veio e disse: por que vocês não fizeram isso? Eles disseram: ó Faraó, agora é o dedo de Deus. Oh, irmãos, irmãs, se o dedinho de Deus fragilizou, derrotou, jogou por terra aqueles 2 feiticeiros, aqueles 2 homens malignos que estavam resistindo a Moisés, e hoje, Deus, com seus 10 dedos, Deus, com as mãos estendidas sobre nós, agora, sobre a tua vida, sobre você, te curando, te libertando, aleluia, te esclarecendo acerca da salvação. Pense nisso. Vamos nos colocar agora como júri e como juiz. Sim. Então, como júri, nós apresentamos quem é que venceu neste tribunal. Glória a Deus. Como júri, eu sou testemunha e o martelo será batido. Deus está absolvido de quebra de promessa. Deus está absolvido de quebra de palavra, porque a sua palavra não falha. Se o diabo tem, o senhor incredulidade, o senhor ceticismo, o senhor impaciência, porque Deus nunca disse: porão as mãos sobre os enfermos e imediatamente será curado, mas será curado, mas será curado, se a tua fé não desvanecer. Então, se o diabo tem essas 3 testemunhas, Deus tem Abraão, Deus tem Noé, Deus tem Moisés, Deus tem a sunamita, Deus tem a viúva, Deus tem Enoque, Deus tem os apóstolos, Deus tem você. Você é uma testemunha viva que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar. Aqui nós temos a irmã Lica: peço oração em meu favor, estou com dor nos rins e na coluna. A irmã Leide Michele: peço oração em favor de meu esposo Adilson, que saiu de viagem a trabalho. A irmã Márcia Gabaldi: peço oração em meu favor. Ontem à noite tive uma dor de cabeça muito forte, que nunca tive. A irmã Rosimari Santos: peço oração pela minha vida e pelos meus familiares. Oh Deus maravilhoso, autor de toda boa dádiva, todo dom perfeito, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Meu Deus, nós ficamos com as testemunhas da Bíblia. Em Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Pela fé, pela fé, pela fé. E eu estou aqui, ó Pai, também pela fé. Senhor, eu apresento pela fé a irmã Lica com dor nos rins e na coluna. Eu apresento pela fé o irmão Adilson, que saiu de viagem para o trabalho. Eu apresento pela fé a irmã Márcia Gabaldi, que teve uma dor de cabeça muito forte, que nunca teve antes. Eu apresento pela fé a irmã Rosimari Santos, Senhor, que pede por sua vida e pelos seus familiares. Oh Deus maravilhoso,
Eu coloco também todo o povo que nos assiste. Coloco o meu lar diante do teu trono de misericórdia. Senhor, o câncer não pode resistir à palavra tua. O diabético tem que ser curado. A vítima do coronavírus tem que ser sarada, porque nada fica diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço por caridade que os nossos irmãos sejam abençoados agora, sejam curados, as famílias, os lares abençoados, a porta fechada aberta. O Senhor abre caminho onde não tem caminho. Ó Deus maravilhoso, esse povo não é testemunha de acusação. Esse povo é aquele que crê em toda a palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que sejam todos abençoados de acordo com as suas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós tivemos 49 computadores, uma média de 60 pessoas. Irmão Roberto Carvalho, Goianinha, Rio Grande do Norte. Irmão Alfredo, em Tupã. Irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins. Irmão Walter, em Lins. A irmã Marta Costa, Presidente Prudente. A irmã Silene, em Queiroz. A irmã Maria Luzinete, Três Lagoas. A irmã Miriam Macedo, Tupã. O irmão Sérgio, a irmã Valdirene, Tupã. A irmã Irene, família, Tupã. A irmã Maria Vex, Três Lagoas. Irmão Odair, a irmã Rosalina, Lusiânia. Irmão Hélio Santiago e a irmã Ana, Padre Paraíso, Minas Gerais. A irmã Taira Macedo, em Tupã. A irmã Edna Cobo, em Adamantina. Irmão Pedro Gustavo e família, Gurupi, Tocantins. A irmã Lourdes Carvalho, Três Lagoas. A irmã Edna Vaz, em Araçatuba. A irmã Eliane Serafim, no Arco-Íris. A irmã Romilda, Tupã. A irmã Luciana, Tupã. A irmã Elaine, em Queiroz. A irmã Lica, Tupã. A irmã Rose Dornelas, em Olímpia. A irmã Márcia Gabaldi, Manduri. A irmã Leide Michele, em Araçatuba. O pastor Paulo e família, em Birigui. O irmão Isaac Martins, em Limeira. O irmão Marcelo de Carvalho, Ouro Verde. A irmã Abigail Chada, em Garça. O irmão Gabriel, a irmã Alessandra Limeira. A irmã Aurelina, a irmã Rosa, Mogi Guaçu. O pastor Jesus Monteiro, a irmã Lúcia Bebedouro. A irmã Marisa, Tupã. O irmão Eduardo Bastos. A irmã Anísia, a irmã Laine Bastos. A irmã Valdinéia Pereira, Três Lagoas. O irmão Toninho Gabaldi, Manduri. A irmã Rosane Charopé, em Santana do Livramento. A irmã Rosimari Santos. A irmã Dracena. A irmã Edna Benedito Dourados, Mato Grosso do Sul. A irmã Valdirene Pereira, Três Lagoas. O pastor Samuel Cunde, lá em Minaçu, Goiás. A irmã Inês Oliveira. A irmã Raquel Luziane. O irmão Nelson no Óleo. A irmã Sara Curupira, Pernambuco. A irmã Keila, em Anápolis. E o irmão, o pastor Samuel Cunde, filho do pastor Iracildes Cunde, está dizendo aqui, ó: Deus abençoe ricamente, companheiro. Nossas orações foram atendidas. O pastor Iracildes Cunde está bem. Deus não quebra as suas promessas. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais? Manda aí. A irmã Sara, obrigado, Senhor, por este programa entrar em nosso lar todos os dias, pois tem sido uma bênção em nossas vidas. Deus abençoe pastor Samuel, seu ministério e a sua família. A irmã Edna Benedito também. Agradeço a Deus por muitas bênçãos recebidas. Aleluia. Até amanhã, meus queridos irmãos e irmãs, se Deus nos permitir.
chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui é dia ali. Creio em ti, pois sei que me deste o riso e a dor, me deste amor, o teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós e o véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade e a terra